Olá a todos. Em 2012, nomeadamente a 11 de setembro de 2012, Medina Carreira avisava que o país estava falido. E como estava falido, não tínhamos que pagar rendas excessivas, rendas garantidas, não tínhamos que pagar aquelas adjudicações diretas doidas. Tínhamos que começar a olhar para o nosso património e para o nosso capital e começar a fazer bem gestão dos nossos recursos, porque o país, nessa altura, já estava falido. O que é que aconteceu desde aí para cá? Dívida, dívida, dívida. E, claro, quem vai pagar isto seremos nós num futuro muito, muito próximo. A questão está, e agora vem aqui o problema da atualidade, é que neste momento nós temos uma imigração completamente desenfreada a chegar a Portugal. Muitos deles não vêm trabalhar. Não vêm. Eles assumem que oficialmente são 30% não vêm trabalhar, dizem que 70% estão a trabalhar, portanto 30% não estão. 30% só destes 400 mil que estão à espera de serem legalizados rapidamente, vejam quantos milhares não são. E sim, vão à Segurança Social tirarem aquilo que é de nós. Isto não tem a ver com racismo, isto tem a ver com culturas e com economias de povos. Torno-vos a dizer, Medina Carreira, em 2012, já avisava que nós não íamos ter reformas como aquelas que nós pensamos que vamos ter. Nós iríamos ter reformas de 400, 500 horas. Da forma como isto vai, em que não se acaba com os PPPs, não se acaba com as rendas excessivas, com os imigrantes que estão a chegar e estão-se a encostar à nossa segurança social. Já sei que a conversa vem dizer, mas não são todos. Não interessa. Não pode ser nenhum. Se não descontaram, não têm. Não têm que ter essa benesse porque nós não temos. Nós não temos. Portanto, ou vêm para trabalhar ou vão embora. Agora, encostarem-se à segurança social num país falido, meus amigos, não temos que pagar nada. Aliás, eu deixo aqui o vídeo para vocês se lembrarem dos alertas que Medina Carreira já fazia na altura e estou a deixar hoje porque foi precisamente 11 de setembro de 2012 que ele deixou esses alertas para vocês verem que o país nessa altura já estava falido, portanto agora estamos muitíssimo, muitíssimo piores e vamos em direção ao buraco e quem vai sofrer e quem vai lá com tudo isso em cima somos nós por causa de gajos doidos da cabeça, por causa de bandidagem que diz que nos representam e por causa de uma coisa que se está a chamar o politicamente correto, em que nos tenta calar cada vez que nós alertamos o lixo e a merda que está a acontecer diariamente. O Governo, sim. Não sabe que há aqui um pano de fundo sobre o qual o Governo tem de se interrogar. E interrogar depressa, porque ou governa ou, de facto, tem de deixar de governar. Porque o Governo não pode continuar a pensar que é ir buscando impostos que vai buscar dinheiro para manter despesas que ele deve dominar. Dou-lhe o exemplo das PPPs, que é um exemplo significativo. O que o Governo tem que fazer é chamar os concessionários e dizer este contrato foi feito quando o Estado tinha dinheiro para pagar. O Estado está falido. Por conseguinte, tem que ser revisto. Não se pode tirar de um falido nada. Porque não tem património. Por conseguinte, o Estado português está falido. E, na sua opinião, não é moralmente nem politicamente aceitável, nem economicamente viável, que seja pedido um esforço adicional a cada um dos portugueses, a todas as empresas, para pagar estas rendas? Anda-se há mais de 14 meses com as PPPs. Sim. E não há solução, não se chega ao fim. O Ministro das Finanças anunciou hoje que... O Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anunciou hoje, nesta conversa de imprensa, diminuiu 1.000 milhões. Que tinha havido uma renegociação que tinha permitido a poupança de 1.000 milhões de euros. Não disse se era através da extinção de alguns trabalhos que deveriam ser feitos, se é para 30 anos, se é para 1 ano, se é para 5 anos, se é à custa de rendimentos excessivos que esses concessionários recebem. Ele não explicou nada. Portanto, dizer isso para mim não serve nada. Aqui o pano de fundo é, ou o Governo tem autoridade para dominar a despesa, porque o Governo tem de mexer nos PPPs, nos problemas, nos rendimentos excessivos das elétricas, tem de acabar com municípios, com freguesias, com institutos, com tudo isso que de facto custa dinheiro. E que constitui, para além de custar dinheiro, isto aos olhos da população é uma coisa incompreensível. Um Governo que tem maioria não pode ter medo dos municípios extinguidos, nem das freguesias.
foi eleito, tem a legitimidade democrática e, por conseguinte, berrem se quiserem, mas deve acabar com isso. Mas já se percebeu que isso dificilmente acontecerá, pelo menos... Não acontece, já desistiram. Logo que houve as primeiras resmungadelas, o Governo esqueceu-se disso. É a mesma coisa com os PPPs. Se o Governo não se sente com autoridade e força para chamar essa gente e dizer o Estado falido não paga isso, isto não tem solução. Vai sempre tentando ir buscar impostos para suprir esta dificuldade. Por conseguinte, isto é um problema de fundo, que é um problema de consciência, que eu acho que o Primeiro-Ministro deve pôr a si próprio. Se não se sente com capacidade, força, autoridade e legitimidade, não pode continuar a praticar esta política. A classe média alta e a classe média baixa e a classe média média é que têm que suportar o grande esforço. A austeridade não se resolve com uns ricos ou com uns semi-ricos. Tem que ser connosco, enfim, com o povo, que somos 5, 6 ou 7 milhões. E, portanto, essa ideia que alguns políticos fazem passar de que a austeridade é evitável, não é. Aqui o problema não é que a austeridade possa ser posta de parte pelo Governo. Não há dinheiro para não fazer a austeridade. Agora, é preciso que se domine as despesas na sua máxima extensão para que o resíduo da austeridade sobre a classe média e média-baixa seja mais suportável. E este é que é o problema, porque o resto são números, são conversas, são instrumentos. Porque um governo democraticamente escolhido tem legitimidade para levar a cabo tudo. E tem a legitimidade que decorre de governar um Estado falido. Porque não é a mesma coisa que há 10 ou há 20 anos. Este governo enfrenta as dificuldades de um Estado que está falido. E toda a gente, PPPs, municípios, toda a gente tem de compreender isso. E se o governo não tem autoridade para o impor, deve sair. Quem tem responsabilidades tem que saber que iria para o governo praticando a austeridade. E eu próprio reconheço que não há outro caminho. Se você não tem dinheiro para pagar as pessoas, como é que não faz a austeridade? Agora, tem que ser uma austeridade na dimensão mínima que seja possível. E para que seja na dimensão mínima possível, tem que se reduzir a despesa do Estado tão longamente quanto seja possível. Ora, é aí que o Governo fraqueja. Porque é que um Governo permite que os papéis das PPPs não sejam conhecidos do povo? Ninguém consegue tirar de lá isso. Mas isto é um Governo a sério, isto é um país a sério, isto é um Estado a sério. Então escondem os papéis é porque há lá coisas duvidosas. Com certeza, se os papéis não tivessem nada de recear, quer dizer, quando se chega a este estado de debilidade, e é uma debilidade que resulta de todos estes grandes partidos estarem com as mãos metidas nisto. Os que saíram e os que estão. E, portanto, é o seguinte, escondem e enganam a sociedade. Aquilo que eu sinto na população é que começa a não querer esta democracia. Não quer estes deputados, não quer estes políticos, não quer estes governos, quer qualquer coisa que não lhes leve o salário todo. E esta é uma realidade comezinha. Qualquer pessoa da sociedade percebe que não dá nenhum prazer viver numa sociedade em que está cada vez mais falido. Porque não é só o Estado que está falido. Esses milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que recebem 400 ou 500 euros, eles estão falidos. E se a falência não se revela noutro aspecto, revela-se nas dificuldades com que eles estão a sobreviver. Por seguinte, eu acho que é um momento de grande autenticidade moral de um governo. Ou é capaz de atacar estes interesses, subtraindo-se deles. Claro que se no PSD houver interesses metidos nas PPPs, nunca mais se resolve. Então, o seguinte, é preciso saber se este tipo de PSD tem interesses incompatíveis com o bem público. Se tem interesses incompatíveis, saem. Agora, o chefe do governo é que não pode autorizar que as PPPs andem mês para mês, desde há 14 meses, sem se fazer coisa nenhuma. Porque esses 1.000 milhões que o Ministro referiu, não se sabe o que é. E, portanto, o povo não compreende porque é que está metido nisto. O povo não compreende que lhe estão a ser exigidos impostos porque o Governo não é capaz de dominar a despesa. Esta aqui é a realidade. E despesas que são imorais. Porque num país falido estar a remunerar estas concessões com 15% e 16% de rendimento, isto é um negócio da China. Isto é negócio da droga. E, portanto, enquanto o Governo não esgotar este elenco de realidades que tem que dominar, não pode ter medo das juntas de freguesia, nem dos presidentes de Câmara, nem das PPPs, nem de ninguém. Foi escolhido, o Estado está falido, o Governo tem que agir de acordo com essa falência. E enfrentar os grandes e os pequenos poderes, é basicamente o que está a dizer. Quando se fala de uma junta de freguesia, de um pequeno poder, quando se fala de um conglomerado de empresas que ganham uma concessão de uma rodoviária, estamos a falar de um grande poder. Não olha para quem? Há ali uma realidade que não se justifica, acaba-se com a realidade.
Porque não há dinheiro para manter realidades que não têm justificação. E tudo isto, nós temos uma rede de municípios que é dos meados do século XIX, quando se andava de burro e de carroça. Então isso tem justificação no tempo em que toda a gente anda de carro. E quando temos Quer uma dizer, parte significativa do país desertificada. É para manter os seus apaniguados, como é evidente, não têm mais que fazer, estão ali metidos para ganhar a vida, eles, os familiares e todos. Porque é o seguinte, se o Governo não é capaz de introduzir uma moralização nestes aspectos, o Governo deve renunciar. Nós não podemos sustentar governos que sejam incapazes de tratar um país que... Nós estamos tão destruídos como se estivéssemos saído de uma guerra. Felizmente não há paredes derrubadas. Agora, a realidade económica é de um país pós-guerra.